Queridos e amados irmãos, a leitura do Evangelho de hoje é exatamente a mesmíssima leitura do dia de ontem. Na verdade, 4 versículos. Começamos ontem, que na verdade é uma junção daquilo que se fosse ontem a leitura do Evangelho, seria exatamente a mesma. Então é uma continuidade, calhou bem certinho. E ontem eu fiquei tentado de falar muito mais. Então nosso Senhor Jesus nos fez voltar nessa palavra para darmos mais um passo. A palavra de Deus você pode ouvi-la por inúmeras vezes. Nós a ouvimos essa manhã, ouvimos ontem na missa. Para quem é acostumado a fazer o diário espiritual, ouviu hoje, meditou, tirou um propósito para a vida a partir dessa palavra de hoje. E o Senhor nos reapresenta essa palavra nessa noite para darmos mais um mergulho nela. Portanto, eu gostaria de começar com um aspecto que eu não comentei ontem. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu, Ele diz que nos escolheu, que nós fomos escolhidos por Ele e nos designou para que produzamos frutos. E eu queria voltar um pouquinho no versículo anterior a esse, que nosso Senhor diz: eu já não vos chamo de servo, mas vos chamo amigo. E aqui Ele diz: eu vos escolhi, quase começando como se fosse a parte B. Isso é até um pouco fora do contexto, porque Ele começa dizendo do seu mandamento, o mandamento do amor, que é necessário amar como Ele amou, e nós já aprofundamos muito isso ontem. Nós vimos que não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. E Ele diz: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando, ou seja, seguindo os seus mandamentos, como ontem nós aprofundamos. E aqui muda o contexto e a configuração. E aqui entra um aspecto profundo da relação. Nosso Senhor, Ele escolhe 12 para estar junto dEle. E dentro dessa relação se tornou uma relação de profundos amigos. De profundos amigos. Aqui a gente lembra a passagem de Cirácides, Eclesiásticos, que diz, né? Encontrou um tesouro, que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Amigo, você se encontra um entre mil. Se nós perguntássemos para vocês quais são os seus verdadeiros amigos, profundos amigos, era difícil contar na mão. Difícil contar na mão aqueles que são amigos mesmo, sabe? Amigo do coração, amigo da alma. Só nosso Senhor, né? 12, 11, que viveu mais estreitamente com Ele, mais as mulheres. Mas dentro desses tinha 3 que estavam um pouquinho mais próximos a Ele. Era Pedro, Tiago e João, que participava dos eventos importantes. Por exemplo, no Monte Tabor, Jesus não chamou os 12, mas chamou Pedro, Tiago e João. E não é que Jesus faz preferência, mas porque a amizade ela nasce de uma relação. E a amizade, além de ser uma escolha de Deus, ela também é fruto dessa relação que eu estou dizendo. Mas ela emana a partir do momento que nós vamos nos entregando a essa relação. Às vezes nós nos assustamos naquela tríplice manifestação de amor de nosso Senhor em João 21, quando Ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Pedro fala: Senhor, sou teu amigo. Pedro, tu me amas? Senhor,
sou teu amigo. Pedro, você é meu amigo? Sim, Senhor, sou teu amigo. Não, sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que sou teu amigo. Pedro, que diante da verdade, diante do pecado, ele tinha uma identidade, uma imagem, na verdade, uma imagem falsa de si. Ele tinha a impressão e a sensação de amar Jesus. Mas diante do obstáculo, diante das dificuldades, ele percebeu que não era um amor sobre tudo e sobre todas as coisas, mas que era uma amizade. E nosso Senhor que vai se rebaixando: me ama mais que todos, me amas, és meu amigo. Nosso Senhor que se abaixa a nós. E a amizade com o Senhor, ela basta. Ela é o que é necessário para constituir, para designar em nós um chamado específico e uma missão. Não foi preciso que Pedro falasse: Senhor, eu te amo mais do que tudo, mais do que todos, para ser o chefe da igreja, para ser o primeiro papa. Mas o que foi necessário para que Jesus realizasse a sua vontade, a vontade de Jesus na vida de Pedro, foi a verdade do seu coração. Então aquilo que é necessário para que o Senhor realize aquilo que Ele quer na tua vida, é que você seja verdadeiro. Verdadeiro. Jesus quer a tua verdade, a minha verdade, não mais do que isso. E dentro da tua verdade, Ele vai transformar o teu amor. Ele vai transformar, porque Ele vai entrar na tua verdade, Ele vai entrar na tua história. Ele está te vendo nu, Ele está te vendo transparente, Ele está te vendo por dentro, Ele está vendo aquilo que você é. Como uma pessoa que se dá para o médico, fala que estou aqui, e o médico vai lá com bisturi, com isso, que aquilo, te parte no meio, corta a tua cabeça, corta aquilo que tem que ser cortado, enfia por dentro, te opera, te refaz, te redá a vida. E é assim nosso Senhor, quando você é jovem, quando você que está aqui participando dessa santa missa, apresenta a tua verdade, aquilo que você é, sem máscaras, não a máscara para proteger do coronavírus, mas sem a máscara da manipulação, da falsidade, a máscara de querer ser aquilo que você não é, ou até mesmo de ter uma ilusão de você. Porque quando nós vamos caminhando e vamos nos descobrindo, nosso Senhor vai podendo transformar. E é Ele, é o Senhor Jesus, que vai transformar o teu amor, a tua capacidade de amar, para que Ele em você possa colocar Ele em primeiro lugar na tua vida e seja capaz de amá-lo sobre todas as coisas. Mas não é com as tuas forças, não é com as minhas forças que nós vamos ser capazes de amar Jesus sobre todas as coisas, querido e querida, mas somente com a graça de Deus. Mas para que o nosso amor seja um amor soberano, um amor privilegiado, um amor que é sobre todas as coisas, eu preciso começar a mostrar a minha verdade para Jesus e revelar o meu pouquinho amor que eu tenho por Ele. E a partir desse pouquinho amor que eu tenho por Ele, Ele vai transformando, Ele vai costurando, Ele vai refazendo e vai te dando a capacidade de amá-lo sobre tudo, amar ao próximo como Ele amou, de amá-lo como verdadeiro amigo. E como é bonito ver isso.
me faz lembrar de uma pessoa que viveu aqui. Na escola de missão, eu me lembro que a primeira partilha dele foi: então, eu sou humilde. Ele começou falando assim, por dentro, cara, me dá vontade de rachar o bico. E eu ria assim por dentro, ria. E eu falava: vamos ver se é humilde depois da primeira chamada de atenção. Vamos ver se é humilde diante da primeira avaliação pastoral. Vamos ver se é humilde na primeira dificuldade fraterna. Vamos ver se é humilde na hora que colocar as coisas na mesa, porque aqui na escola de missão, aqui na Missão Belém, tudo que é posto na mesa, tudo que Deus dá, a gente tem que comer. Por exemplo, eu não gostava de jiló, aqui eu aprendi. Eu não gostava de abobrinha, sabe que até estou gostando? Entende? Aqui tem que comer. Tá na mesa, é Deus que mandou. Na alegria e na tristeza. Na alegria da Coca-Cola e na carne com gordurinha. E na tristeza, de repente, de uma coisa que um ou outro não goste. E aí você vai percebendo, você vai caminhando, né? E aí eu me lembro que essa pessoa chegou depois de um ano e falou: eu achei que eu era humilde. Ou seja, tinha uma falsa impressão, uma falsa imagem de si. Mas na relação com os irmãos, na formação, na entrega a Deus, na vida de oração, no dia a dia, você vai se descobrindo, vai se descobrindo. E você vai percebendo que você não é aquilo que você pensava de ser. Entende, queridos irmãos? Portanto, onde eu quero chegar aqui? Que a única coisa que interessa para Jesus, a única coisa que interessa para o nosso Senhor é a tua verdade, a tua transparência, a tua sinceridade, a coragem de você se mostrar como você é, sem querer criar um personagem. Eu queria ser santo, queria ser isso, queria ser aquilo. Aí você vai tentando fazer o personagem, mas chega uma hora que a máscara cai, gente. A casa cai. E você vai percebendo que ao longo da tua história, ao longo da tua vida, a força e a capacidade de tornar santo, ela vem de Deus. Quando você tem coragem de revelar quem você é. E aqui entra o segredo crucial dessa homilia. Que Deus te ama do jeitinho que você é. Do jeitinho que eu sou. Não precisa que eu fique fazendo manobra, que eu fique criando modos e jeitos para mostrar uma coisa que eu não sou. Mas o Senhor nos ama assim como somos, e é Ele em nós que vai nos fazer melhor. É a graça dele. E aí você vai percebendo ao longo do caminho que aquilo que é bom em você é somente por graça de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas a vida ela vai nos ensinando, né? Chega certos momentos na vida, parece que cai uma ficha. Você percebe que você consegue vencer certas coisas na sua vida, consegue superar certas situações, consegue vencer certos maus hábitos que você fazia e já não faz mais. E você vai percebendo que, poxa vida, isso aqui não é por minha força, eu não conseguia não ser assim, eu não conseguia vencer isso, eu não conseguia vencer aquilo. Mas isso ou aquilo é por graça de Deus, é por graça de Deus. E aí você vai percebendo a ação e a graça de Deus. E foi justamente o que aconteceu com São Pedro. São Pedro, depois de 3 anos com Jesus, depois do seu período formativo, ele percebeu que nesses 3 anos ele não foi capaz de amar Jesus sobre todas as coisas. Porque no ápice da vida do Senhor, ele negou. E quando Jesus ressuscitou e reaproximou dele, ele foi sincero.
E a partir daqui nosso Senhor reafirmou, confirmou. Nesse Pedro, tu me amas, foi o voto perpétuo de Pedro. Aqui foi o voto perpétuo de Pedro. Nesse momento, nosso Senhor diz: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta o meu povo. É sobre você que eu disse há 1 ano e meio atrás, antes de eu morrer e ressuscitar: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Agora estou reafirmando e confirmando isso. Vai, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta o meu povo. Ele é meu. E assim como foi para a vida de Pedro, também é para você, meu irmão e minha irmã. Essa graça é para você. Eu vos escolhi. E hoje o que me chamava muito a atenção, preparando essa homilia, é essa questão de designar. Ou seja, é imprimir dentro de cada um de nós a forma com a qual Ele deseja que nós nos manifestemos a partir da sua escolha, a partir do seu chamado a nós. Ele move a nossa vida, move o nosso ser, move a nossa integridade e coloca no mais profundo de nós aquilo que Ele deseja. Eu sempre dou meu testemunho que quando eu me converti, eu senti forte o desejo da evangelização. Então foi isso. Sinto que dentro da obra de Deus, o que eu tenho que fazer é evangelizar. Esse é o meu primeiro chamado. Foi desde os meus 15 anos quando eu percebi isso. Hoje já passaram 25 anos. 15 mais 25, 40. Eu tenho 40 anos, não parece, mas é. Tenho 40 anos. E não mudou. É isso. É isso. E onde Deus me coloca, eu sinto que eu tenho que fazer Deus acontecer. Eu sinto que tenho que fazer as pessoas amar Deus. Estava ouvindo a Maiara das Chagas de Amor na live dele lá. E aí ela falava, da evangelização. Será que eu estou evangelizando com o meu modo de me vestir? E aí eu ficava: Maiara, fala da calça rasgada, fala do decote, fala do shortinho, fala disso, fala daquilo. Às vezes a gente vê cada coisa, entende? Às vezes olha o perfis, ou story, ou status. De repente, num perfil, é a pessoa com uma saia que arrasta o chão, parece uma saia de casamento, uma roupa larga, tal, terço na mão. Aí na outra, biquinho, zoinho, cabelinho assim. Eu falo: oxe, que diacho é esse? A foto anterior era santa imaculada, quase tiraria a imagem de Nossa Senhora que está aqui e colocaria a pessoa. E na outra é uma sedutora. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a minha personalidade? Qual é a minha integridade? É hora de nos posicionarmos, gente. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou é tudo, ou é nada. Morno Deus vomita. Apocalipse 3, 14 e 15 fala isso. Entende? Então vamos, gente, deixar Deus construir em nós aquilo que é o desejo dele para as nossas vidas. Vamos. E vamos produzir fruto. Hoje estava conversando, e aqui já vou concluindo,
troquei 2 mensagens com a coordenadora da Muriá, né? E no sábado eles se programaram de fazer de evangelizar nas lives do mundo. E aí diz que evangelizaram, gente que bloqueia, gente que ignora a mensagem. E diz que lá no chat eles ficavam falando, vem pro Exumá, olha, vai ter um encontro, e mandava imagem, isso e aquilo. Porém, nessa brincadeira, eles conseguiram convidar 3 pessoas, e as 3 pessoas confirmaram que vão participar do retiro online. E uma das pessoas que convidou é um embriãozinho, é uma pessoa que fez o último retiro. Entende, queridos irmãos? Olha como é bonita a graça e a ação de Deus, como é forte. Que intuição bonita. Quando eles falaram que ia fazer isso, que eu vi por um acaso num videozinho, nem falaram comigo, e eu já me empolguei, já fiquei entusiasmado. Eu falei, poxa vida, que legal, né? Depois eu pedi para a pessoa me falar um pouco como que foi essa evangelização, para a gente também estimular os outros a fazerem isso, né? Que bonito se a gente entrar aí nas lives do mundão e pegar. Nós somos chamados como Missão Belém aí onde ninguém vai, a evangelizar onde ninguém evangeliza. Somos chamados a pescar fora do aquário. Assim como estes, né, que foram designados para Antioquia, para Síria, Sicília, e rejubilavam com os pagãos, com aqueles que eram de outras seitas, que se convertiam, que acolhiam a Jesus, que eram evangelizados. O número dos cristãos aumentava. E o pessoal falou, a comunidade reuniu, falou, gente, vamos mandar mais missionário para lá, vamos mandar Judas e Silas para ajudar Paulo e Barnabé, porque a comunidade lá está dando muito fruto, né? Como diz aqui a palavra, vos escolhi, vos designei para que produzais frutos, entende? Para que produzais frutos. Porque Paulo sabia, ele era um incansável evangelizador, eu tenho que ir para os pagãos. Quando você faz aquilo que Deus pede, os frutos vêm. Então escuta a Deus, veja o que Ele te pede, né? Nós, até como formadores, somos designados, chamados a isso. Esse aqui tem perfil do quê? Onde ele vai se dar melhor? Onde ele vai dar mais fruto? Qual é a experiência de Deus que ele vai fazer para que ele se sinta realizado? Mas não uma realização pessoal, mas porque o dom é a vocação natural dele e dela, para que Deus aconteça. Essa evangelização pode ajudar ele a crescer, pode ajudar ele a amadurecer, isso e aquilo, pode fazer ele ficar assim, assado, enfim. A única coisa que nós desejamos em nossas vidas, a você jovem que está participando dessa Santa Missa, a você dos grupos de evangelização, a você que está passando por aqui e de repente está participando, está aqui, está vidrado. O único desejo nosso é que você se encontre com o sonho de Deus em sua vida. Amém?